Conhecia-se um espaço de necrópole por aqui, porque o Estácio da Veiga, quando foram as cheias de 1876, veio cá para fazer um levantamento arqueológico, ao fim e ao cabo, do que existia aqui. Deveria existir para esta zona uma necrópole, porque alguém lhe entregou as duas urnas, e foram essas duas urnas que depois foram depositadas no Museu Nacional de Arqueologia. Já se deixava adivinhar um bocado a importância comercial que Mértola tinha na Antiguidade. Era fazer esta escavação, identificamos 73 sepulturas, não só na área do morro que escavamos, mas também ao longo da encosta do Cerro das Neves, ou seja, o que significa que a necrópole se estendia pelo menos ao longo daquela encosta. A escavação da necrópole da Idade do Ferro permite-nos, de alguma maneira, ver como se desenvolve tanto o ritual funerário nesta zona, como também a própria origem das populações, ou pelo menos dos elementos culturais que estão ali presentes. Há um conjunto de arquiteturas, um conjunto de rituais que remete também para o mundo interior alentejano, mas depois os dados que acabam por aparecer ali são materiais que vêm de outros lados da Península Ibérica, nomeadamente do Guadalquivir, por exemplo, podem vir também da área do Estreito de Gibraltar. E podem ver daquele mundo, daquela área do Estreito, que de facto tem uma presença fenícia, uma presença mediterrânica bastante forte. E ali, num cenário portuário como Mértola, era mais do que possível e mais do que normal que aparecesse esse tipo de contexto quase multicultural. Es muy probable que este tipo de estructuras se concentren sobre todo cerca de los grandes poblados. Y Mértola, aunque no hay niveles claros de esta fase, más allá de lo que se conoce de las excavaciones de la muralla, todo apunta a que es ese lugar central, ese último puerto del Guadiana, que, tal como lo describían los compañeros del campo arqueológico. Há uma convivência neste mesmo espaço de tipos de realidades bastante diferentes, tanto culturais como também do ponto de vista social. Isso, claro, um estudo profundo dos materiais e, sobretudo, por exemplo, da relação entre os materiais dentro dos mesmos conjuntos, vai-nos dar informações sobre a cultura de quem lá se enterrou. São os restos de bordo. E esses materiais estudados em conjunto, e aí a importância também de estudarmos os conjuntos de materiais, é vermos se a presença de um objeto, por exemplo, pode indicar uma determinada coisa, mas a sua relação com outros pode indicar outra completamente diferente. É esse o interesse de um espaço de necrópole, é como é que os objetos se relacionam entre si e como é que, através dessa relação, conseguimos estabelecer paralelos com outros pontos da Península Ibérica ou mesmo do próprio Mediterrâneo, porque os materiais que acabamos por ver dão-nos uma ideia das pessoas que estão lá a chegar, ou pelo menos dos elementos que chegam àquela área, transportados por pessoas de várias origens, possivelmente. O que aparece ali é, ao fim e ao cabo, a aquisição de novos modelos culturais que vêm de fora, e é uma aquisição bastante rápida, porque aquele mundo, ao fim e ao cabo, é um mundo mediterrâneo. Por exemplo, a cerâmica complementada com outros dados que conhecemos, tanto das escavações arqueológicas realizadas na vila de Mértola, como também depois da sua projeção no território, acabamos por perceber um pouco a dinâmica da ocupação e da chegada dos romanos àquela zona. Imagino
Deve ter chegado aqui, no século Sí, VIII. porque además a esa altura ya está diseñada toda una estrategia de ocupación costera que va desde Cádiz hasta como mínimo Tavira, con asentamientos orientales como la propia Tavira, Castromarín, Huelva, Cádiz y por supuesto el reflejo, ¿no? el otro valle paralelo al Guadiana, que es el Valle del Guadalquivir. Navios que chegavam. Sim, sim, provavelmente em viagens de exploração, provavelmente, ou de rotas eventualmente já conhecidas. El denominado bronce atlántico y los fenicios en parte monopolizaron ese sistema, es decir, que ellos, la búsqueda de esos mercados y de esas zonas productoras y poco a poco hacerse con el monopolio, muy probablemente estaba entre sus objetivos, ¿no? Siempre la duda, ¿no? que queda es la coetaneidad de ambos fenómenos, ¿no? Del bronce atlántico y la llegada de los fenicios, que parece que sí, que son un proceso que está relacionado con el otro. El comercio griego llegó aquí seguro, griegos probablemente también, pero la historiografía deja muy poca evidencia sobre el comercio griego, así que si la fuente es un pequeño ápice de la realidad del pasado, es muy probable que sí, que dentro de esa red comercial fenicia hubiera eventualmente participación griega, lo que no sabemos ni en qué momento ni cómo. É um dos que estão mencionados na bibliografia como uma ocupação de finais da Idade do Ferro e também princípios da chegada dos romanos a esta zona, que identificaram-se ânforas itálicas. Há uma chegada de produtos a esta zona para abastecer exércitos, para abastecer também as comunidades que entretanto começavam a chegar aqui, basicamente para o trabalho minário. E nesse sentido este sítio daqui desempenhava uma função de grande importância. Em primeiro lugar, porque vigia o lado, a margem direita, onde ficava o ópidum de Mértola. E por outro lado, a via que ia para São Domingos era também vigiada a partir daqui, ou seja, este sítio tinha um controle sobre as vias fluviais e terrestres bastante grande. Vieram a ser as minas de São Domingos, já eram amplamente exploradas em período romano. Exatamente. A exploração mineral é algo que é bastante potente em Mértola e é isso que atrai, de alguma maneira, a chegada dos romanos lá àquela zona e a ocupação de Mértola como um ponto estratégico depois para conseguir penetrar mais no interior. Do ponto de vista cultural, a identificação de urnas nesta área pode-nos indicar as tais ligações ao mundo mediterrâneo e também, inclusive, ao mundo do Guadalquivir. No Guadalquivir aparecem algumas necrópolis, que até mesmo nas zonas costeiras, aparecem necrópolis em que têm as urnas Cruz-del Negro. Ok. Isto é pesado. Olha que isto ainda pesa, pá, mesmo. Excelente trabalho, Marina. E agora... Já está. Ok. E estas urnas são, de alguma maneira, indicadores
indicadores da presença de comunidades orientais. Temos que ir até aos corvos e... Quizás es, Esta é sí, hasta corte pequeña. Sim, é exato, corte pequena. E depois dali descemos para... Então vamos lá. Este é o Guadiana e quando estávamos aqui, estávamos até na zona aqui do Moinho da Brava, aqui em baixo, e a nossa colega Maria Fátima Palma olhou lá para cima e disse, olha, ali deve haver qualquer coisa, Então subimos até ali, começámos a chegar até lá acima e começaram a aparecer-nos estruturas, imensa cerâmica também, apareceu-nos escória de ferro, uma mão, e materiais e estruturas dispersos ali por todo este cerro. Isto ainda é navegável e na antiguidade seria... Sim, navegável. para barcos mais pequenos provavelmente, porque Mértola devia ser um sítio onde havia a troca de barcos. Ok. Uns barcos mais pequenos vinham até cá acima, muito provavelmente abasteciam-se também aqui, porque o sítio onde está dá a sensação que é um lugar de abastecimento também, que não chega ao Império. Naquela zona dali, acaba por dar acesso ao sítio. Como se tivesse ali um ancorador, um sítio onde é possível ancorar e onde tem um acesso fácil depois até lá acima. Que é muito frequente encontrar uma diversidade grande de objetos, dependendo também de quem é enterrado e provavelmente também do estatuto social que tinha e tudo isso. Alguns objetos, por exemplo, aquela taça que se encontrou aqui, também é alguma coisa que pode ter sido usada ou individualmente, posta ao lado do defunto, ou eventualmente uma tampa de uma urna. São objetos que não são frequentes, não estão à mão, não é algo que não aparece tão facilmente. Um brinco em ouro, a conta de pasta vitri e outros elementos que seguramente com o desenvolver das escavações e com o desenvolver dos estudos dos materiais nos poderão vir a indicar a existência de uma comunidade com bastante poder económico, com um poder de aquisição bastante forte, lá está, pela própria exploração do minério, pelo comércio que se desenvolve entre esta zona e as tais áreas do Estreito de Gibraltar e do Guadalquivir, que são áreas que neste momento e nestas cronologias estão bastante ativas. As urnas recuperadas ainda com sedimento associado foram retiradas. O sedimento vai ser escavado em laboratório para recuperar os possíveis fragmentos de ossos que existirão lá dentro. Uma passagem da Ilíada dá para ver perfeitamente porque é que a incineração muitas vezes é importante. Quando alguém morre no campo de batalha era muito mais higiênico, entre aspas, incinerar essa pessoa, que é para depois transportar essa urna à terra de origem.
E muitas vezes isso é uma questão prática. Pode existir o ritual de incineração, mas esse ritual é usado também por uma questão pragmática, que é não vamos transportar um corpo a apodrecer por muito tempo. Levamos já queimado, vem já dentro de uma urna e enterramos na terra de origem, que é onde há essa relação entre o território e a comunidade. Há épocas em que eles punham o corpo depositado normal, outras vezes queimavam, que a cremação é típica deste contexto. Achas que defino isto, primeiro tentar perceber o que é que se passa aqui para depois baixar, porque isto está muito mais alto? São bocadinhos pontuais? São bocadinhos pontuais, mas que se estendem um bocadinho. Mas olha, aqui também já está a aparecer. Mas aí é só assim. Aqui, olha. Ok, estou a perceber. Não, então tens de limitar. Sim, podes ir já vendo mesmo até onde ela se estende e definir. Ou seja, eles estavam na parte da sepultura que estava remexida, que já não estava em situ, faz parte da destruição que nós apanhamos na fase inicial. Eles têm assim colorações diferentes, mais branco, escuro, consoante as temperaturas. Por exemplo, este aqui tem o branco e tem o cinzento. O cinzento são temperaturas menos elevadas e o branco é mais elevado, que faz sentido, quer dizer que este osso partiu já depois de ter sido queimado. Então o interior não levou com tanto fogo, com tanto calor como o exterior. E mesmo assim com estas coisinhas, olha que ainda conseguimos ver numa dali que tinham uma criancita e um adulto. Zonas específicas que não conseguem dar essa informação. E nunca é um enterramento discreto, é sempre um enterramento vistoso, e a incineração nesse aspecto é... Tanto que, por exemplo, as crianças não eram normalmente incineradas, exatamente por causa disso, porque as crianças não eram incineradas porque não faziam parte dessa sociedade que se queimava. Há algumas exceções, mas... Foi um sítio utilizado, reutilizado ao longo de sucessivas gerações. No espaço extramuralhas, seria o núcleo populacional de Mértola, na Idade do Ferro, localizar-se-ia mais ou menos na zona do castelo, e a necrópole estava fora da muralha, que passava ali a escassos metros do nosso sítio. As necrópoles também são isso mesmo, também ao fim e ao cabo são formas de construir uma memória coletiva. A comunidade recorda um território, ou recorda a sua presença no território a partir dos mortos também que têm aí enterrados. Acaba por ser de grande importância mesmo para a concepção do território e para a formação do território e da própria ocupação dos vivos.